Amém. Distinguindo verdadeiros e falsos profetas. É um tema muito relevante, muito importante, porque nós vivemos em épocas em que muita coisa é falado para todo lado, e em que nós não sabemos direito em quem confiar, e para piorar, de uns tempos para cá, parece que existe uma moda, um costume, em que tudo aquilo que eu não concordo que o outro fala, eu chamo ele de falso profeta. Então é uma guerra de versões, falso profeta para lá, falso profeta para cá, é profeta, não é profeta. Então é importante a gente saber o que a Bíblia fala sobre profeta verdadeiro e falso. Eu tenho bases, eu tenho alguns critérios na Bíblia para poder discernir em quem eu vou ouvir, quem eu vou escutar, o que é certo e o que é errado. Então é importante a gente prestar atenção. Essa aula é diferente das outras porque eu não vou ficar em um texto, mas a gente vai usar bastante a Bíblia, e aí dependendo do horário a gente lê mais texto ou menos texto, mas eu gostaria muito se vocês puderem também tirar dúvidas, conversar um pouco sobre esse tema. Então vamos passar. Começando então. Primeiro vamos ver a origem desse termo profeta. Da onde vem essa palavra, porque nós usamos tanto, ou é tanto usada, né? Para a gente, profeta vem do grego, profetés, que etimologicamente significa alguém que fala pelo outro, ou alguém que fala da parte do outro, mas também pode significar alguém que fala antes. Então a gente acaba tendo essa visão de que profeta é aquele que anuncia uma coisa antes de acontecer. E popularmente no senso comum se imagina que profeta é isso, é alguém que fala uma coisa antes de acontecer. Só que na Bíblia, além dos profetas terem essa característica, não é a principal característica dos profetas falar antes de acontecer. Os profetas fazem uma série de coisas, falam uma série de situações, e essa é uma. Mas então nós vemos do grego profetés, e a gente pensa que é por aí, mas de fato é alguém que fala da parte do outro. Isso na verdade vem antes do hebraico, pode colocar, porque no hebraico existe uma palavra para designar profeta, e na maioria das vezes, quando no Antigo Testamento fala profeta, é essa palavra aqui, navi, que significa aquele que é chamado ou escolhido. Então era alguém reconhecido como chamado ou escolhido por Deus para falar no seu nome. Então o que é profeta no Antigo Testamento? É escolhido. Então quando Isaías está lá vendo Deus, e aí ele ouve, ele vê, ele se sente escolhido. Jeremias se sente escolhido por Deus para fazer uma missão, para representar Deus. Outro termo hebraico também, que é normalmente usado para designar profeta, é Raá, que significa o vidente. Então seria alguém que tem visões. Samuel, muito descrito como vidente. O que você está fazendo aqui? Eu vim ver o vidente, é aquele que tem visões de Deus. Em outros lugares também profeta é chamado de homem de Deus, o próprio Samuel também é chamado de homem de Deus. Também filhos dos profetas. Então Eliseu parece que inaugura um grupo, que é o grupo de profetas lá para Eliseu. E aí tem o grupo de profetas, ou escola de profetas. Então aquele grupo, né, de profetas, quando se reunia, era assim, são os filhos dos profetas. Não é filho de uma descendência consanguínea, mas é aquele que segue os profetas, que age como profeta, que são profetas também, que aprenderam como profetas, tá? Então a Bíblia trabalha os profetas do Antigo Testamento dessa forma, e no Novo com essas palavras, profetés ou navi, né? Dá para perceber que então, nessas palavras usadas como profeta, na maioria delas, o que está implícito profeta é alguém chamado para representar, chamado para falar da parte de. Então, quando alguém se colocava como profeta, falava, eu estou falando em nome de alguém. Quando alguém falava, eu sou um profeta de Deus, eu estou falando em nome de Deus. Então, eu sou um profeta de Javé, eu falo em nome de Deus. E o profeta de Baal fala em nome de Baal. Então, eu falo em nome de. É assim que a Bíblia via profeta. Pode passar. Mas quem são essas pessoas, né, chamadas de profeta na Bíblia, que a gente pode ver? No Antigo Testamento, a gente tem alguns nomes muito conhecidos, a começar por Abraão. Tem um texto em que chama Abraão de profeta. Porque ele representa Deus e ele fala com Deus.
dependendo da tradição ali da Bíblia, eles chamam vários personagens de profeta. Moisés é chamado de profeta, até a Miriam é chamada de profeta. Samuel, Natã, Gade, esses são os profetas que falavam com Davi. A gente tem Elias, a gente tem Eliseu, e muitos outros profetas no Antigo Testamento, alguns anônimos. Deus falou para um homem, vai lá e diz isso para o rei. Vários profetas anônimos, na época desde os juízes, na época dos reis, muitos profetas anônimos. Então, pessoas, desde Abraão, se levantam como chamados por Deus para falar em nome de Deus, para representar Deus. E aí a gente tem os profetas históricos e os profetas escritores. Alguém sabe a diferença? Históricos e escritores? Não. Os profetas históricos são aqueles que têm a sua vida narrada nos livros. Então, Natã é um profeta histórico, porque está narrado no livro de Samuel. O Elias e Eliseu, profeta histórico, porque está narrado nos livros de reis. Mas, por outro lado, a gente tem os profetas escritores, que são aqueles que escreveram livros e deixaram o nome deles. Então, veja bem, Isaías, Jeremias, não é? Ezequiel, Daniel, Oséias, João, Amós e todos os outros profetas que a gente lembra de nome. Então, os profetas que escreveram são chamados ou de profetas clássicos ou de profetas escritores, porque eles escreveram, eles deram o nome deles para um livro. E os históricos não, são aqueles narrados, a gente sabe das histórias, Elias, o grande profeta de Deus, mas Elias não escreveu nada, Elias está ali no livro de Reis, Eliseu está no livro de Reis. Esses são os profetas. E o que os profetas históricos e os profetas escritores fazem? Eles falam. Na maioria das vezes eles falam. Tem momentos em que eles também oram. Jeremias ora muito, até reclama com Deus. Tem momento em que eles fazem coisas malucas que Deus manda. Então se veste de um pano de saco, sai por aí falando não sei o quê, casa com uma mulher imoral. Então eles fazem coisas com o corpo deles também como mensagem. Mas principalmente eles falam. E eles trazem denúncias, eles trazem a palavra de Deus para o povo. E aqui é importante destacar que eles falam a palavra de Deus para o povo. Mas se você prestar atenção nas denúncias dos profetas, você vai ver que eles não estão inventando nada. Que o que eles falam é aquilo que já estava na lei, que já estava em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, aquilo que os profetas falam é uma interpretação do que já estava na lei de Moisés. Eles não estão inventando nada nas suas denúncias. Isso é importante para a gente, porque mesmo que a gente veja e fale, não existe mais profeta hoje tem pessoas que falam baseadas na Bíblia. Então, essa característica dos profetas, que é uma das principais, a gente pode trazer para os dias de hoje. Pessoas que fazem denúncias baseado na Bíblia, baseado no que o povo estava errando da lei de Moisés. Então, quais são essas denúncias? O que esses profetas fazem, né? Denúncia moral, religiosa, moral e social. Então, os profetas, eles falam, vocês pecaram como? Vocês pecaram com idolatria, vocês pecaram com imoralidade, vocês pecaram com injustiça. Né? É uma das mensagens mais fortes. Sendo que a da injustiça e a da idolatria predominam. Moralidade, quase nada. Mas injustiça e idolatria é o principal da mensagem dos profetas. Ir atrás de outros deuses, fazer ídolos, ir atrás de outros valores, e não respeitar o povo, não respeitar o próximo, não respeitar o pobre, não respeitar as leis, serem corruptos. Então, isso é o que eles falam baseado o quê? Na lei de Moisés. Mesmo quando eles dizem, Deus mandou eu falar, mas baseado na lei de Moisés. Não tem novidade no que eles falam. Tem alguns avanços, algumas interpretações, mas a base é a da lei de Moisés. Ameaça de destruição, então a palavra deles é, vocês pecaram, vocês estão pecando, logo, vocês vão ser destruídos. Vocês pecaram, vocês estão pecando, logo, vocês vão para o exílio. Da onde vem essa ameaça de destruição? Vem do Deuteronômio, que fala, se vocês pecarem, vocês vão ser excluídos da terra. Se vocês fizerem o bem, vocês vão ficar na terra. Então,
Então os profetas chegam e falam, vocês estão fazendo mal. Então vocês vão ser excluídos da terra. Ameaça. E tem momentos que a ameaça é condicional. Se vocês continuarem. Mas chega uma hora que a ameaça já vira palavra final. Vocês vão ser expulsos. Não importa o que aconteça. E aí a gente sabe que Israel foi tomado pela Assíria e Judá foi levado para o cativeiro pela Babilônia. Eles também trazem a doutrina do arrependimento. Que é, existe a chance de se arrepender. Nem tudo está perdido. Saiam desse caminho mau, abandonem a idolatria, façam o certo. Ajudem quem precisa. Não sejam imorais. E aí Deus vai estar com vocês. Então eles têm também essa visão de que é possível mudar. E por último, os profetas trazem a promessa de restauração, consolação e a promessa do ungido. Então o profeta não é só tiro, porrada e bomba. O profeta também é esperança, é alento. Um dia vocês vão voltar, um dia as coisas vão dar certo. Um dia vai vir alguém que vai reinar e vai fazer toda a diferença. Então a profecia do futuro, do retorno de Jesus está aqui. Infelizmente, os cristãos, nós cristãos, damos ênfase e preferência só para o último ponto. Como se os profetas só falassem de Jesus. Isso é um assunto para uma outra aula. Mas já pensem nisso. As questões da denúncia, a gente deixa passar, como se tudo fosse só sobre Jesus. Mas e no Novo Testamento? O Novo Testamento fala de profeta? Fala. Mas quando o Novo Testamento fala de profeta, ele está falando de falso profeta. O Novo Testamento se preocupa muito com o falso profeta. Se a gente vai para Mateus 24, quando ele está falando no fim dos tempos, ele diz, naquele dia, falsos profetas e falsos messias vão estar entre vocês, operando sinais e maravilhas. Então ele está dizendo que os falsos profetas, eles não só vão falar coisas bonitas, mas vão fazer milagre. E vão ser falsos. Porque vão indicar um Cristo que não é o Cristo verdadeiro, vão indicar outro. E a Bíblia também continua em vários outros textos, eu listei alguns só. 2 Pedro 2:1, você pode anotar depois se quiser pesquisar. 1 João 4:1 e 4, são todos textos que falam cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos pastores, mas principalmente cuidado com os falsos profetas. O Novo Testamento parece estar muito mais preocupado em falar do falso do que mostrar quem é verdadeiro. Porque quem é verdadeiro? Jesus. Quem é verdadeiro? Aquele que fala de Jesus. Então, o grande perigo para Jesus e para os apóstolos é o falso. Por isso esse tema de distinguir quem é verdadeiro e quem é falso. Porque, pelo que parece, a igreja cristã, ao longo de toda a sua história, seria tentada por falsos profetas e levada à apostasia pelos falsos profetas. É uma promessa de Jesus. Eles vão vir, eles vão tentar enganar, e o falso Messias vai enganar até mesmo os eleitos, está em Mateus 24. Então parece que é uma profecia que nós estamos sujeitos a conviver com falsos profetas, a conviver com pessoas que dizem, olha, assim diz o Senhor, e o Senhor não disse nada. Deus me guiou, e Deus não guiou nada. Deus mandou eu dizer, e Deus não mandou ele nem sair de casa. A gente está fadado a viver com essas ameaças dia após dia, ano após ano. E quando nós olhamos na história, nós vemos que muitos falsos profetas se levantaram. A gente pode lembrar de muitos que fizeram a igreja apostatar na época da igreja primitiva, pregando heresias. Mas a gente pode também lembrar do Maomé, no século VI, que também se dizia da parte de Deus. E tantos outros profetas que se levantaram ao longo da história e se levantam até hoje. Mas o principal para a gente é que quando a gente pensa no falso profeta, a gente acaba pensando em quem está fora. Mas o profeta de Baal não chega a ser falso profeta. O profeta de Baal não vai nos convencer. O profeta de outra religião não chega a ser um falso profeta, porque ele não vai nos convencer. Quem é o falso profeta mesmo? É aquele que dentro do cristianismo vai manipular as verdades da Bíblia para nos levar por um outro caminho. Esse é o maior medo de Jesus, esse é o maior medo dos apóstolos. Muitos falsos profetas estão entre vocês.
Eles não estão falando dos romanos, ou de pessoas de religião pagã, que faziam suas artes, suas coisas. Não, está falando de pessoas dentro da igreja, que iriam falar da parte de Deus, coisa que Deus nunca mandou falar. Novo Testamento trabalha com a visão do profeta, mas o falso profeta. Mas tem também uma outra característica do Novo Testamento, que é importante a gente analisar, que é o dom da profecia. O dom da profecia, se você abrir a sua Bíblia, eu trouxe dois textos, nós temos muitos, mas em Efésios, capítulo 4, e aí nós vamos começar a ler alguns textos. Efésios 4:11, nós lemos: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, assim como a Bíblia fala em falso profeta no Novo Testamento, ela também fala em dom de profecia. E aí vira uma bagunça. Porque o que é o dom de profecia, então, segundo a Bíblia? Que está falando que Deus dá esse dom de profecia para que a igreja seja edificada, assim como Ele dá o dom de apóstolo, de evangelista, de pastor, de mestre. Então, pelo que parece, pessoas na comunidade são tocadas pelo Espírito Santo para trazer a palavra de Deus de um jeito especial. Como especial? Essas pessoas são direcionadas por Deus para falar da parte de Deus. Mas nós sabemos que, pelo Novo Testamento, de acordo com a Bíblia. E por quê? Porque em 1 Coríntios, desde o capítulo 12 até o 14, Paulo está falando dos dons e ele fala do dom da profecia. E o que ele fala do dom da profecia é, primeiro, o amor é mais importante, mas a profecia também é. E segundo, toda profecia tem que ser julgada. Então o dom da profecia no Novo Testamento não é igual no Antigo Testamento, que o camarada via Deus e chegava assim: assim diz o Senhor. Não existe mais isso no Novo Testamento. Se algum profeta se levanta e diz: olha, Deus me mostrou isso, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que se reunir, a igreja tem que orar por isso, a igreja tem que estudar o que ele falou, para aí juntos chegarem a um veredito e ver se essa profecia veio de Deus ou não. Basta ler o que Paulo fala, capítulo 14 ali de 1 Coríntios. Porque o dom de profecia não é mais no Antigo Testamento a pessoa vendo Deus. O dom de profecia hoje é um toque do Espírito Santo, mas que também leva em conta o nosso discernimento humano e a nossa falha. Então, o dom de profecia hoje é algo que Deus pode me mostrar uma coisa, mas eu entender outra e falar outra. É complicado isso. A gente tem situações assim em Atos, por exemplo, em que o profeta chegou falando que Paulo ia apanhar, e ele descreveu algo até um pouco diferente do que aconteceu, e aí todos falaram: olha, então o profeta está falando que não é para Paulo ir para Jerusalém, e aí Paulo foi mesmo assim. Porque a profecia não era não vá para Jerusalém, a profecia era só assim: ó Paulo, você vai apanhar, você vai ser preso. Mas o discernimento também é um dom do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo pode dar um dom especial de profecia, ele também dá o discernimento para a igreja julgar e ver se aquilo que está sendo falado vem de Deus ou não. E qual é a base desse julgamento? A Bíblia. Então, o dom de profecia também não tem a ver com o que acontece, infelizmente, em muitos lugares. Que pessoas ganham o título de profeta e começam a mandar na vida dos outros e falar: assim diz o Senhor, eu vejo isso na sua vida, isso vai acontecer com você. E começa a falar: case com fulano, termine com ciclano, vá para esse trabalho, não vá para esse trabalho, coisas absurdas. Em que a pessoa
tem um desejo e vai perguntar para o profeta da igreja, e o profeta fala, assim disse o Senhor, esse trabalho é para o mal. Ou assim disse o Senhor, vai lá e investe o seu dinheiro. A pessoa vai lá, investe e toma um prejuízo danado. Aí vem o profeta e fala, assim disse o Senhor, era para você tomar um prejuízo para aprender. Ou seja, está sempre remendando, virou um oráculo, virou um sincretismo, virou um negócio de pessoas que se revestem de poder humano e político para dominar a vida dos outros. Então quer dizer que essas pessoas não têm dom e nunca tiveram dom? Não quer dizer isso. Mas se elas acertaram uma coisa, ou elas falaram uma coisa certa, será que tudo que elas falarem daqui para frente, elas têm autoridade? Não. Porque ela pode falar uma coisa certa e falar uma coisa errada depois. Toda profecia tem que ser julgada. Toda profecia, incluindo toda pessoa que fala no nome de Deus baseado na Bíblia, até mesmo eu. Toda pessoa que está falando, disse o Senhor, e interpreta o que disse o Senhor, a igreja tem que julgar. A igreja precisa pedir a sabedoria, a plenitude do Espírito Santo, para que ela possa discernir o que está sendo falado, para não acreditar em qualquer um. Se a igreja praticasse isso, ela fecharia a porta para o falso profeta. Porque tudo que o falso profeta falaria, para aí, não quero saber. Ah, falou? Legal, fica aí no seu cantinho agora, que agora a gente vai estudar a Bíblia. Agora a gente vai orar. Agora a gente vai ver se faz sentido isso daí que você está falando. Mas não, a igreja vai, e vai. Aí o cara vai lá, eu tive um sonho, Deus me revelou. Aí vai todo mundo no sonho do cara. Eu tive uma visão, aí vai todo mundo na visão do cara. E aí vai se perdendo. Por isso que o dom da profecia, por mais difícil que seja entender como acontece, tem que ser julgado pela igreja. Sempre, sempre. E pode parecer estranho, falar, mas eu nunca vi isso, sou de uma igreja tradicional, nunca vi isso. Deus toca pessoas que te falam o que você precisa saber na hora certa. Talvez já tenha acontecido isso com você. Nossa, a pessoa veio e me confortou, a pessoa veio e falou algo para mim, não adivinhando coisa, mas falou o que eu precisava ouvir. Ou eu entrei no culto de oração, o irmão que leu o texto bíblico era justo o que eu precisava ouvir naquele dia. Isso é dom de profecia. Isso é dom de profecia. E a gente achando que tem que ter cargo, achando que tem que ter crachá, né? Profeta, achando que tem que ser vidente, adivinhar futuro. Não. Uma pessoa que vem e te admoesta, ou te consola, ou te conforta, dom de profecia. Dom de profecia. E aí você está do lado de alguém que recebeu um dom de profecia e nem sabe. E nem sabe. Não faz ideia. E é assim que a igreja funciona. Com pessoas sendo direcionadas por Deus. Mas tudo que você ouvir tem que julgar, tem que passar pelo crivo do seu discernimento espiritual e da palavra de Deus, tá bom? Então, é assim que a Bíblia trabalha com essa questão de profeta, profecias, no Antigo Testamento e depois no Novo. Então, percebem que houve uma mudança no Novo. Porque no Novo, quem são as pessoas que tiveram contato com Deus e dizem, assim diz o Senhor? Os apóstolos, que viram Cristo, que escreveram a Bíblia. Então, esses são aqueles que podem dizer, assim diz o Senhor, eu determino. Os apóstolos, está na Bíblia, está aqui. O que passa da Bíblia é dom do Espírito e a gente tem que discernir. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pode perguntar ou a gente pode seguir. Fiquem então. Ele perguntou acerca da definição do profeta e profecia e se a pessoa que profetiza errada, ela não deveria ser condenada à morte, como é no Antigo Testamento. A lei de Moisés, ela é severa para manter a santidade de Deus. Mas, quando a gente analisa o Cristo e a continuidade da Bíblia, a gente percebe que Deus está caminhando para o amor. Então, ali era severo para dizer, o povo de Deus não pode admitir pessoas que se dizem falar no nome de Deus, mas não foram mandadas por Deus. E como sabem isso? Se o cara profetizou errado e deu errado. A gente vai ver alguns casos aqui. Então, ali era apedrejado, assim como o imoral, assim como o adúltero, assim como a prostituta, assim como quem tinha relação incestuosa, relação com animais, tudo era para ser apedrejado. Então, a lei era muito severa, a lei de Moisés. Com o Cristo, a gente entende o seguinte, que continua sendo pecado, mas a punição, lembra, ou é jogada sobre o Cristo, ou é um juízo final. Então, se alguém faz uma falsa profecia, está trazendo sobre si julgamento divino, que Deus vai julgar no momento em que Ele quiser. Mas o cristão, como igreja, não tem mais essa autoridade, ou nem deveria de pegar a pedra e jogar.
Porque agora com o Cristo, Deus falou, então só joga quem não tem pecado. Então, houve eu não diria uma mudança, houve uma progressão para o amor, que era o que Deus sempre queria. Tá? Agora, profecia e profeta é o seguinte, o profeta é quem faz uma profecia. Então, se ele disse algo em nome de Deus, ele é um profeta. A gente é que vai julgar se ele é um profeta verdadeiro ou ele é um profeta falso. A gente fala em profecia ou profeta, a gente está naturalmente pensando em alguém que vai falar para você ou para a igreja algo que, segundo ela, Deus tocou. Então, é sobre isso que a gente está aqui trabalhando. O âmbito pessoal do indivíduo que está tomando uma decisão, ele fala, não, mas eu sei que isso vem de Deus, porque Deus... É ele e Deus. E se a igreja entende que isso está errado, a igreja exorta. Mas chega um ponto em que ele pode falar, não, mas ok, então é você com Deus. A gente pode talvez aprender para nós não nos enganarmos quando a gente acha que alguma coisa veio de Deus para nós. Entendeu? Isso. Isso, julgai as profecias. Vamos imaginar que a gente esteja aqui num culto, vamos pensar uma questão bem normal em várias igrejas. Levanta alguém e fala, assim diz o Senhor, esta igreja em 4 anos vai cair, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o que a igreja faz? Morre de medo? Não, a igreja fala, obrigado irmão, pode sentar. A gente vai estudar isso, a gente vai orar sobre isso, para o Espírito Santo mostrar se isso é verdade ou não. Aí a gente vai analisar a Bíblia, a gente vai estudar, a gente vai fazer um jejum e oração, para Deus direcionar a gente e ver se aquele irmão falou da parte de Deus, ou se ele é só um maluquinho que levantou. Isso. Uma profecia... Isso. Deus me falou que eu vou ser o pastor dessa igreja. Isso. Isso. Isso, isso. É isso mesmo. É aquela piada que o pessoal faz quando chega a moça pro moço e fala assim, Deus falou que eu vou casar com você. Aí o moço fala, para mim ele não falou, então é mentira. Porque é isso, a gente tem que ter esse discernimento. Isso não é profecia coletiva, mas se alguém chega para você, pessoalmente, e fala algo, você vai julgar, você pode julgar você com Deus, chamar mais alguém para te ajudar, um grupo, entendeu? Não estou dizendo que qualquer coisa que seja falado tem que ser levado para a igreja, é o seu discernimento. Como, na maioria das vezes acontece, essa profecia não é alguém levantando na igreja, pode ser como eu falei, você entrou no culto de quarta-feira com a cabeça pesada e alguém te falou uma coisa que veio de Deus e a pessoa nem sabe, e foi a profecia. E fez sentido para você, e foi profecia. E você julgou aquilo, falou, realmente, isso está na Bíblia, eu não tinha percebido. Profecia. Eu já estive em palestras sobre um tema que não tinha nada a ver, e de repente o palestrante faz uma digressão, abre um parênteses, fala por 2 minutos uma coisa que tocou minha vida e me marcou até hoje. E fez eu tomar decisões seríssimas na minha vida por aquilo que ele falou num parênteses, que ele nem planejou falar. E eu percebi, aquilo foi um direcionamento total, porque fez completo sentido. E preenche minha vida até hoje. Então, são situações, a gente tem que julgar. E é saber que não é qualquer um que levanta e fala, eu sou profeta. Isso daí... Ou a pessoa falou e deu certo. Não quer dizer que da segunda vez vai dar certo. Porque lembra, uma coisa que eu já falei até para os irmãos. Pedro primeiro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E na sequência, Jesus fala para ele, afasta de mim Satanás. Porque Pedro fala, Jesus, para de falar que vai morrer. O mesmo Pedro que falou uma profecia, falou uma besteira na sequência. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Não quer dizer que uma pessoa acertou uma vez, vai acertar todas. Tá bom? Uma visão equivocada sobre profecia. Porque como a gente já falou, volta no primeiro, Maria, rapidinho. Tanto os termos gregos e hebraicos usados para profecia, quanto a mensagem dos profetas, é escolhido para representar, né, alguém que fala em prol, né, tem o vidente, que aí vem dessa revelação, mas, em geral, na maioria das vezes, é o navio, é o chamado. E aí passa mais um.
E o que o profeta faz? O profeta faz isso aqui, ó, denuncia, move arrependimento, faz promessa. Então, a visão é na promessa de restauração e consolação. Mas a doutrina do arrependimento, a ameaça de destruição, denúncia religiosa, moral e social, tudo baseado na lei de Moisés. Apesar de ser uma revelação de Deus, o que eles falam está baseado na Bíblia. E aí, quando chega no Novo Testamento, a questão é cuidado com o falso. Então, a gente percebe que a revelação, a visão, o mistério, no Novo Testamento já meio que não está tão assim. Gui, porque vai ficar mais claro as distinções que a gente vai fazer, e aí mas vamos perguntando. Então, a gente tem aqui, eu estou definindo assim, profeta como alguém dirigido pelo Espírito de Deus, falando da parte dele com base nas Escrituras. Eu estou definindo assim, porque a gente vai trazer daqui para frente. Tá? Podemos dividir de outras formas. Ah, não, o profeta é quem também tem a visão, o profeta. Mas como eu vou falar de profetas hoje, de pessoas que estão falando para as igrejas hoje, eu defini desse jeito. Pode voltar. Isso. Alguém dirigido pelo Espírito de Deus, falando da parte dele com base nas Escrituras. Porque Deus não se nega. Então, assim, alguém dirigido da parte de Deus falando com base nas Escrituras. É isso que eu estou chamando de profeta. Tá bom? Bom, então como surge isso? Os falsos profetas, tá? Já é algo que estava previsto desde o Deuteronômio. Então, quando você abre lá Deuteronômio 13, de 1 a 5, a gente vai ler o seguinte. Abra sua Bíblia, que eu abro a minha. Deuteronômio 13, seria Moisés, né, ou o discurso de Moisés, profetizando que viriam falsos profetas. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não deem ouvidos à palavra daquele profeta ou sonhador. O Senhor Deus está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração. Então Moisés já está falando, se aparecer no meio de vocês alguém fazendo sinal, profetizando, e as coisas acontecerem, e o sinal acontecer, mas depois ele fala, vamos adorar outros deuses, ele é falso. Primeira vez que isso é tratado, ele é falso. Mas isso para a gente é fácil de distinguir. Se alguém falar, vamos adorar outros deuses, a gente vai falar, não, você é falso. Só que muita gente é tentada pelo sinal e pela maravilha. E, infelizmente, muita gente fica fixo no milagre que aconteceu. Ah, mas ele falou a minha vida, mas ela falou o meu futuro. Mas se não é de Jesus, tem muita coisa acontecendo no mundo, muito poder aí, e se não é de Jesus, se não aponta para Jesus, né, não é esse o caso. Mas também em Deuteronômio 18, tem aí, como o Ricardo falou, um outro quesito, né, 18, 20 a 22, que vai dizer... Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então, para Moisés é o seguinte, tem que cumprir o que ele falou, pensando em profeta como aquele que vai falar antes. Tem que cumprir. Então, se não aconteceu, se aconteceu o contrário, ele é falso. Uma coisa tão básica, né? Mas quando a gente vai analisar certo segmento evangélico na televisão, eles já prometeram tanta coisa. E já disseram que tanta coisa ia acontecer e não aconteceu nada, e aconteceu o contrário. E a galera continua lá, com a maior cara lavada, falando, continua profetizando, e as pessoas indo atrás. Opa, mas se falou uma coisa e não aconteceu o que ele falou, para Moisés, é um falso profeta. Mas aí, surge um problemão no meio do povo. Um problemão, que é o surgimento dos profetas do palácio. Parece que a partir de Elias e Eliseu, os profetas passam a ficar famosos, conhecidos, e o rei,
ele tem uma ideia brilhante, né? Eu vou me cercar de profetas para me defenderem. E aí o profeta passa a ser uma profissão, e não um dom de Deus. A gente tem a diferença entre profeta do palácio e profeta no palácio. O que é profeta no palácio? É aquela pessoa que convive com o rei, mas ele não depende do rei. Um exemplo disso, o profeta Natã, que chega para Davi e fala: você é um assassino. Que vínculo esse profeta tem com o rei? Nenhum. Que rabo preso esse profeta tem com o rei? Nenhum. Então ele é um profeta no palácio, ele está servindo a Deus, falando a palavra de Deus para o rei. Samuel também era um. É um profeta no palácio. Mas a partir da profissionalização dos profetas, surgiram os profetas do palácio, pagos pelo rei, pagos pela máquina imperial, pública, para falar o que o rei quer ouvir e falar para o povo bem do rei. E está cheio de casos assim no Antigo Testamento. O mais emblemático é esse de 1 Reis 22. Infelizmente, né, para a gente ler esse texto todo, seria, né, por demais. Mas o que está acontecendo aqui? A gente tem o rei Josafá de Judá, que vai se encontrar com o rei Acabe de Israel, para os dois fazerem uma aliança e irem lutar contra a Síria. E o rei Josafá, que aparentemente ainda serve Javé, Jeová, né? Acabe já é de Baal, Acabe não quer saber de Deus. O rei Josafá pergunta: mas a gente não vai pedir para os profetas, né? E aí vem os profetas todos falarem que vai dar certo. Então, se a gente olhar nesse capítulo 22, no versículo 5, diz: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor, Josafá fala. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas. E lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. E aí vão chamar o Micaías, parece que ele está até preso. E o Micaías primeiro é irônico, fala: vai dar tudo certo. O rei fala a verdade. Ele: você vai morrer, vocês vão ser destruídos. E aí os profetas vão lá e batem nele e falam: de onde o Espírito de Deus saiu de mim e entrou em você? Aí o Micaías fala assim: tá bom, então vamos para a guerra e ver se eu estou falando a verdade. E parece que ele ainda pede assim: mas deixa aí, rei, deixa uma ordem aí para alguém me soltar quando você voltar, porque você não vai voltar. Fala aí que se o senhor não voltar, me solta. Tá? E de fato, eles vão para a batalha, e a batalha é terrível, o rei morre. E eles são emboscados, e acontece justamente o que o único profeta Micaías disse, porque tinham 400 profetas do palácio, que passavam o dia falando: rei, o senhor é maravilhoso, vai dar tudo certo para o senhor, esse rei é poderoso, esse rei é maravilhoso. Profetas que recebiam seu salário, profetas que recebiam poder político, influência, e estavam na corte, profetas do palácio, mandados do palácio. E olha o problema, né? Então eles são favoráveis ao que o rei quer ouvir. Em Jeremias 28, 9, ele vai dizer que esses profetas não pregam condenação. Jeremias foi o profeta que mais teve problema com falso profeta. Porque Jeremias viveu numa época em Judá, às vésperas da destruição. E Jeremias falando: vocês vão ser conquistados, nós vamos ser conquistados. E os falsos profetas dizendo: não, isso nunca vai acontecer. Nós somos filhos de Davi, Deus tem uma aliança com Davi, isso nunca vai acontecer. E Jeremias falando: vocês vão ser conquistados, nós vamos ser conquistados, isso nunca vai acontecer. Então esses falsos profetas prendem Jeremias, tentam matar Jeremias, tem uma hora que até jogam ele num poço, porque Jeremias é o único ali falando: nós vamos ser destruídos, porque nós infringimos a lei de Deus. E os outros profetas: não, nós não fizemos nada errado, está tudo certo. E aí em Lamentações 2,14, nós vemos que esses profetas são os responsáveis pela queda de Jerusalém. Lamentações é o livro de
que ele está lamentando a queda de Jerusalém. E nós lemos: as visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhes deram eram falsas e enganosas. Então, por que o povo foi para o cativeiro? Porque estava lotado de falso profeta dizendo: vai dar tudo certo, nosso reinado vai ser próspero, Deus está com o rei, Deus está de acordo com tudo que o rei faz, o rei é maravilhoso, o nosso palácio é indestrutível. E aí o povo foi condenado, e o povo foi para o exílio por conta dos falsos profetas, que eram maioria por todo lado. Então aqui eu faço uma pausa para a gente... Podemos retornar? Tá ok? Irmãos, então indo para a última parte dessa aula, entrar mesmo na questão dos critérios para discernir um verdadeiro profeta de um falso. Claro que isso aqui não é nada extremamente rígido, que você vá agora, pôr numa tabela e peneirar todo mundo com essa tabela, não é isso. Mas a Bíblia ela traz alguns discernimentos que são constantes sobre esse tema. Então, primeiro eu vou trazer os critérios duvidosos. Por que duvidosos? Porque no senso comum, em até alguns textos do Antigo Testamento, parecem muito certos. Mas nem sempre. Então, os irmãos vão ver. Primeiro critério duvidoso é o cumprimento da profecia. Então, a gente leu que se a profecia se cumprir, o profeta é verdadeiro. Certo? Mas o próprio Moisés tinha dito que se alguém disser uma coisa e acontecer, e esse alguém vai falar: vamos adorar outros deuses. Então, um texto parece negar o outro e traz para a gente mais dúvida. Por outro lado, se alguém fizer uma profecia e não acontecer, aí sim, parece que a Bíblia, aí já é claro que é um falso profeta. Se ele falar: dentro de 2 dias esse teto vai cair, e aí daqui a 2 dias está tudo bonitinho, quer dizer, é um falso profeta. Isso a gente sabe. Mas, tem alguns autores que até questionam outras coisas. Por exemplo, quem viveu na época de Jeremias, talvez conhecesse as profecias de Isaías e falou assim: Isaías estava errado, porque não aconteceu nada disso ainda. Passaram 200, 300 anos e não aconteceu nada do que Isaías falou, então Isaías estava errado. Então, o fato de alguma coisa não ter acontecido ainda, não quer dizer que a pessoa é um falso profeta. Quer o maior exemplo de todos? Jesus falou: eu vou voltar. Não voltou ainda. Então, o fato de ter passado 2000 anos... Gente, eu já tirei o som. Será que o fato de ter passado 2000 anos não quer dizer que Jesus falhou? Não. É uma profecia que ainda vai se cumprir. Então, no Antigo Testamento, muitas profecias aconteceram 700 anos antes. Aquelas de previsão, de olhar lá na frente. Então, é um critério duvidoso esse do cumprimento da profecia ou não, para eu saber se a pessoa é falso profeta ou não. Então, não use muito esse critério, a não ser se de fato ele falou que ia acontecer e não aconteceu. Porque aí eu acho que não tem dúvida, aí está meio claro. Profetizou que o mundo ia acabar em 2012. Estamos aqui, então, falso profeta. Deu para entender esse critério? Duvidoso? Cuidado. Outro critério, e esse é bem sensível, eu não quero chocar os irmãos, mas prestem atenção. A santidade do profeta. Então, a gente tem um senso comum, e ele está certo, que um profeta verdadeiro vive de acordo com a Bíblia. Um profeta falso não vive de acordo com a Bíblia. Então, a gente tem, por exemplo, esse texto de Isaías que diz, falando dos sacerdotes, dos profetas, cambalearam pelo efeito do vinho, não pararam em pé por causa da bebida fermentada, os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada, e estão desorientados devido ao vinho, eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Isaías está falando, os profetas falsos estão bêbados. Então, os profetas de Israel passam o dia bebendo. Então, eles têm visão, mas não é visão de Deus. É visão da bebedeira que eles têm. Então,
Isaías está dizendo que o falso profeta ele não tem uma vida moral, ele tem problemas, né? Ele tem problemas. Mas, não dá para cravar esse critério, porque, primeiro, ninguém é santo. Todo mundo erra. Segundo, na época de Jesus, tinham os mestres da lei e os fariseus, que para o povo eles fingiam ser santos. Então, se o povo fosse usar o critério da santidade para ver quem é verdadeiro ou falso, eles iam falar, os fariseus estão certos, porque os fariseus, ninguém pega eles no erro. Ninguém pegou os fariseus no erro, eles fazem tudo certo. Cuidado. Mas mesmo no Antigo Testamento, a gente vê alguns profetas verdadeiros pisando na bola. Então, por exemplo, esse texto que eu falei de 1 Reis 22, o profeta Micaías, quando ele é chamado, ele mente. Ele é irônico, ele é sarcástico. Quando ele é chamado pelo rei, ele fala, ó rei, vai dar tudo certo para o senhor. Aí o rei já sabe que ele está sendo sarcástico, ele já sabe que ele está sendo irônico. E o próprio rei fala, para de falar besteira e fala sua profecia. Então ele é alguém que ele não estava mais levando a sério, ele já estava no sarcasmo, tirando o sarro do rei. Então muitos poderiam falar assim, um homem de Deus não iria se comportar desse jeito. Mas era um homem de Deus. E a situação vai piorando quando a gente vê alguns profetas como eles agiram. Jeremias, meus irmãos, no capítulo 17, 18, versículo 18 e 21, e principalmente no capítulo 38, a gente vê Jeremias fazendo umas coisas erradas aí. Jeremias fazia muita oração imprecatória, pedindo para Deus matar os inimigos. Mata essas pessoas que estão me fazendo mal, trucida, acaba com eles. Jeremias rancoroso. Jeremias bravo, Jeremias, né? E o Jeremias mentiu na cara dura. O rei foi visitar Jeremias, e Jeremias falou, vai vir destruição, é isso mesmo, tal. Aí o rei falou para Jeremias, vamos combinar uma mentira, porque eu não quero que pegue mal para mim, eu não quero que ninguém saiba que eu vim falar com você. Então, se alguém vier perguntar o que eu vim falar com você, você fala assim, eu vim falar sobre outra coisa. Você mente. Aí o Jeremias falou, tá bom. Aí vieram perguntar, o rei veio aqui, o Jeremias mentiu. Não falou a verdade, contou uma lorota para o povo. O Jeremias mentiu. Olha só, tá certo? Não. Mas é um profeta verdadeiro de Deus, que foi levado nesse momento a contar lá uma mentira, uma inverdade. E aí, então isso descaracteriza ele. Vai piorando. Oséias é um caso muito difícil para nós. Porque Deus pede para ele casar com uma mulher imoral, porque a vida dele deveria ser a profecia. Então, quando ele fosse traído pela mulher, ele ia sentir o que Deus sente ao ser traído pelo povo. Olha só. Então, vai lá e casa com uma mulher imoral. Ele vai lá e casa. E tem os filhos, e coloca os nomes terríveis nos filhos. Né? Rejeitado, não aceito e tal. E aí, pelo que parece no texto, isso não está claro, mas pelo que parece, e a nossa leitura tradicional é de que essa mulher cai em adultério, vai com outro homem, casa com outro homem, e Deus manda ele chamar ela de volta. E Deus fala para Oséias, pega de novo a mulher da prostituição e traz de volta. Sendo verdade a nossa interpretação, que é o que parece melhor, porque o texto é um pouco truncado, a edição não é muito boa, mas pelo que parece, se for a mesma mulher, isso vai contra até a mesma lei de Moisés, que fala que uma vez que a mulher fosse para o outro, não podia ser pegada de volta. Então Deus mandou Oséias fazer uma coisa que a própria lei dizia que não podia, para ele sentir o que é ser traído. Agora imagine hoje, você julgando quem é verdadeiro e falso, aí vem um camarada igual Oséias para pregar para você. Você vai falar assim, a família desse cara, olha a mulher desse cara, olha os filhos desse cidadão. Isso daí não pode ser sério, alguém que tem essa, não pode ser sério. E era o profeta de Deus. Segue. Isaías anda pelado pela rua, porque Deus manda por 3 anos. Como sinal, tira sua veste, sua manta, seu calçado e anda pelado pela rua. Isaías, por 3 anos, anda pelado pela rua. O que também é proibido pela lei.
Já pensou? Chega um camarada pelado para pregar para você a palavra de Deus. E na época de Isaías as coisas estavam dando certo, né? E aí o reino está próspero, está tudo bem. E vem um camarada desse jeito, falar a palavra de Deus, como é que eu vou acreditar? Então eu estou trazendo esses dados para mostrar que o povo tinha, sim, motivos para estar confuso. Claro que é porque o povo não conhecia a lei, porque se o povo conhecesse a lei e amasse a lei, o povo ia perceber que de fato eles estavam errados. Mas em termos de julgar caráter de profeta, moralidade, isso fica um pouco embaçado para a gente. Porque lembra que eu falei no Novo Testamento, quem eram os mais santarrões? Os fariseus, eles foram os que mataram Jesus. Enquanto Jesus é lá visto com prostituta, apesar de nunca ter feito nada errado, Jesus é visto comendo com os publicanos. E aí, como é que fica a moralidade da época, o padrão moral da época? Não é esse um critério para ver quem é profeta verdadeiro ou não. E isso é muito importante, porque a gente está numa fase em que quando um quer falar que o outro é falso profeta, ele vai atacar a vida do cara. E vai falar assim, olha como ele é falso profeta, olha o que ele fez há 20 anos atrás. Olha como ele é falso profeta, o filho dele é gay, então ele é falso profeta. Olha como ele é um falso profeta, olha, ele perdeu dinheiro. Opa! Então a gente tem que ver, essa pessoa fez ou ainda está fazendo? Foi um deslize ou é uma constância imoral? Pelo que a gente está vendo aqui, Deus falou, faz isso pontualmente, ou o profeta mentiu pontualmente. Mas aconteceu. Todos pecaram, todos erraram. Se a gente for passar uma lupa na vida de todo mundo, ninguém aqui sobrevive. Por isso que Jesus falou, quem não tem pecado atira a primeira pedra e ninguém teve coragem de atirar. Então, a pessoa me falou uma coisa. É válido eu ver a vida dela? É válido eu ver a vida dela. Mas eu vou ver a vida dela no seguinte sentido. Ele anda na prática do pecado, ou ele pecou, ou ele foi pego em algo. Eu tenho uma das pessoas que mais me influenciam até hoje, um pastor querido, amado. E ele no passado adulterou. E no que ele adulterou, ele chegou no dia, contou para a igreja, contou para a esposa, e até hoje, pessoal, 20 anos atrás. E Deus reedificou, Deus restaurou, um grande servo de Deus, mas as pessoas ficam, não pode ouvir nada do que ele fala, porque há 20 anos ele adulterou. Que é terrível, que é errado, que é absurdo, mas é pontual. Não é alguém que vive na prática não é alguém que assume o pecado como estilo de vida. Tá? Então, cuidado com esses critérios duvidosos que mais tendem a deixar a gente confuso do que certos de quem a gente está ouvindo e do que está acontecendo. Então, por mais difícil que seja o tema, e eu ouso dizer que é difícil mesmo, eu trago alguns comportamentos gerais ou critérios gerais que talvez nos ajudem, isso sim, como marca de profeta falso. Os irmãos podem até citar outros tantos, e a gente poderia até acrescentar mais coisas na minha lista. Mas eu trouxe esses que para mim são critérios assim muito comuns na Bíblia inteira, que marcam um falso profeta. Tá? Então, uma marca muito clara do falso profeta é o profeta profissional. É vocação ou é emprego? É vocação ou é trabalho? Uma coisa é o profeta, o servo, o pastor, receber o sustento porque é digno obreiro do seu salário. Outra coisa é fazer disso um emprego em que ele não aceita mais falar a verdade e pregar com medo de perder o emprego e o salário. Não aceitar falar o que tem que ser falado porque o povo não vai gostar, e aí eu vou ficar mal. Eu já ouvi muito isso, em outros lugares por onde eu passei. Não prega essas coisas não, porque o povo vai ficar bravo e vai te mandar embora. Faz igual eu não me meto com esses caras. Porque eu tenho um salário, eu tenho um emprego, perdeu o dom, virou emprego. E quando é emprego, é dinheiro, é carga, é posição. Então, essa questão do profeta profissional, a gente tem que analisar o seguinte, ele está lucrando com o que ele está falando? Ele está ganhando por falar isso? Ele está enriquecendo? Ele está assumindo a postura e é um discurso que vai fazer o bem para ele especificamente, como CPF?
Se isso está acontecendo, é uma marca de alguém que está falando por interesse. Porque senão ele, em algum momento, ele iria por um outro caminho e iria falar uma outra coisa. A gente pode elogiar e falar o bem, mas em outros momentos a gente vai exortar. Mas se é alguém que está só falando que, ele é profissional. E tem muito cargo profissional. No Brasil, por exemplo, a gente não tem sacerdotes, pastores pagos pelo Estado, como a gente tem em muitos países da Europa, em que tem uma religião oficial, e parte do salário vai direto do governo. A gente não tem isso. Mas a gente configurou, não sei como, uma situação em que pessoas se aglutinam com o poder público para obter benefício, para enriquecer. E a gente tem que estar muito de olho, porque se eu recebo uma profecia e eu vejo que o maior beneficiário dessa profecia é o próprio profeta, tem alguma coisa errada. Se eu percebo que o próprio profeta está se dando melhor com a profecia que ele está falando, ele está crescendo, ele está enriquecendo, ele está tendo status, ele está conseguindo poder com profecia. Opa! Porque o padrão bíblico da profecia é morrer, é ser perseguido. O padrão bíblico da profecia é ser preso. Os profetas do Antigo Testamento morreram. Os apóstolos morreram. O padrão do profeta é ser independente das pessoas, dependente de Deus, independente das pessoas. Então, pense bastante nisso. Quando você for julgar, avaliar quem você ouve, quem você escuta, pensa bastante nisso. Se a pessoa está ganhando, se a pessoa está se dando bem com isso que ela está falando, toma muito cuidado para não cair no profeta profissional. O profeta é dom de Deus, é dom. Jeremias fala, ai de mim se não falar, eu tenho que falar. Ele até reclama, Deus, o senhor me enganou, porque eu tenho que falar, eu não tenho outro jeito, eu tenho que falar. Tá? Outro critério, o falso profeta, ele, em geral, anuncia prosperidade e paz. Olha, vai dar tudo certo, porque o que você está fazendo é bom. Então, o falso profeta, ele fala que o que você está fazendo é bom. E aí é complicado, porque tem locais em que o falso profeta só elogia uma ala e só fala mal de outra ala. E essa ala elogiada costuma ser quem dá o dízimo maior, costuma ser os mais favorecidos da igreja. E aí não tem exortação, é só vitória. É vitória, é bênção, vai dar tudo certo, palavra de autoajuda. Então, pregar prosperidade e paz, que pode ser verdade, mas não é a tônica da mensagem do profeta, porque o profeta é levantado por Deus para indicar alguma coisa. Talvez para consolar, talvez para falar, Deus está com você, mas não para ficar falando que todo mundo vai ficar rico, que vai dar tudo certo, porque a Bíblia fala que não vai dar tudo certo, o mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflições. Se Jesus falou, no mundo vocês vão sofrer, como é que tem profeta falando que vai dar tudo certo e na sua vida vai ser perfeita? E tudo que é bom vai acontecer com você? Isso aí é autoajuda, isso aí é frase de efeito. Jeremias fala que o profeta que anunciar a paz, ele só é verdadeiro se a paz acontecer. Para Jeremias é isso, porque para Jeremias ia ser tudo destruição, e foi. Então, anunciar prosperidade e paz. O terceiro também engana a gente. Falar o que o povo quer ouvir. Os falsos profetas de Jerusalém diziam para o povo, vocês nunca vão ser presos. Jerusalém nunca vai cair. Podem continuar com a vida de vocês que está tudo certo. Os profetas não falavam, vocês estão explorando as pessoas, igual Isaías falou. Vocês exploram o pobre, vocês tiram o que é do órfão. Vocês são corruptos, vocês enganam. Isaías falou isso. Jeremias falou isso. Amós falou isso. Mas os falsos profetas não. A conduta de vocês é maravilhosa. A conduta de vocês é linda. Está dando tudo certo, vocês são lindos. E aí, cuidado, porque chega alguém e diz o seguinte, não, eu sou um verdadeiro profeta porque eu estou denunciando o pecado, eu falo mal de pecado,
Mas ele está denunciando o pecado dos de fora ou dos de dentro? Ele está falando mal de quem está fora da igreja, para quem está dentro da igreja gostar? Ou ele está exortando quem está dentro? Percebem a diferença? Porque o profeta de Jerusalém falava mal da Assíria, falava mal de Edom, falava mal da Babilônia, falava mal de Moabe, falava mal de Amon, falava mal de todos os povos vizinhos. Mas não falava mal do próprio Judá. Então não é qualquer um que fala sobre pecado, que fica falando de pecado, que é um profeta verdadeiro. Porque falar de pecado, o falso profeta também fala. A coragem e a ousadia do profeta é falar para os seus que eles estão errados, que eles precisam mudar, que tem alguma coisa errada acontecendo. Falar para os seus. Então o que a gente vê hoje? Pessoas que chegam no púlpito da igreja e começam a falar mal de gay, falar mal de esquerdista, fala mal de abortista, fala mal de... Mas onde está essa galera? Fora da igreja. E aí a multidão vibra. E aí a multidão entra em transe. E aí eles crescem nisso. Quando, na verdade, ele deveria falar: vocês são corruptos, vocês exploram seus funcionários, vocês são idólatras, vocês são apaixonados por dinheiro, vocês são imorais, vocês têm amante, vocês têm filho fora do casamento. Mas aí não fala. E ai do coitado que falar, né? Então o profeta, ele fala o que tem que ser falado. Claro que com Jesus Cristo, após Jesus Cristo, tudo isso tem que ser falado com amor. Então Jesus ensina que não é mais igual no Antigo Testamento, chegar dando cajadada, não é mais assim, é com amor. Porque Jesus falou tudo com amor. Não é sair xingando todo mundo na igreja então, você... Não, também não é isso. Mas tem que ser falado. Porque o profeta verdadeiro, ele não tem esse compromisso de agradar. Ele fala o que tem que ser falado. Ele fala o que está errado. Ele fala o que Deus está mostrando. Ele lança a luz na escuridão. E a escuridão é para onde ele está falando, não é para fora. Fora já é escuridão. Mas se tem uma escuridão dentro, ele vai falar. Então, cuidado com quem só fala o que você quer ouvir. Você vai ouvir alguém, um pregador de YouTube, uma mensagem, um amigo, e tudo que ele fala é só para te agradar, é só o que você quer ouvir. Só para inflar seu ego, só para você se sentir melhor, só para você se sentir certo. Aí você sai falando: tá vendo como eu sou bom? Tá vendo como eu faço tudo certo? Então, só que aí Deus não falou, porque eu não sou bom. Eu quero ser exortado, eu quero sair de mensagens e falar: nossa, eu preciso mudar, eu quero sair. Porque senão Deus não falou comigo. Claro que Ele pode me encorajar, me consolar, falar: não, permaneça firme, estou contigo. Isso também é mensagem, lembra? Messias, esperança. Mas eu não quero ouvir apenas mensagens que passam a mão em mim, que falam como eu sou bom, como eu sou caridoso, como eu sou um bom marido, como eu sou um bom pastor. Não. Quero que Deus envie profetas para mostrar meus erros para eu ser corrigido. Por isso, quem fica inflando meu ego, eu já passo. Caminhando para o final. Os profetas falsos estão satisfeitos com a religião tradicional. Agora pega. Porque o falso profeta chega no rei e fala: tá tudo certo. Chega no sacerdote e fala: tá tudo certo. Chega no templo e fala: esse louvor é lindo, esse sacrifício é lindo, e tá tudo certo. Aí chega o profeta de Deus, o verdadeiro, e fala: Deus não aceita nada disso. Uma característica dos profetas é que eles são anticulto. Anticulto. Os profetas são anticulto. Isaías fala: o culto de vocês não chega até Deus. Deus diz: vocês me louvam com a boca, mas o coração está longe. Deus não quer esse sacrifício. Malaquias fala: o que Deus quer é que você ande com Ele. Deus não quer sacrifício nenhum, não. Samuel fala: o que agrada a Deus é obediência, não é sacrifício. Parece que o profeta está toda hora questionando: o que vocês vão fazer para Deus? Deus não quer isso, não. O profeta verdadeiro é aquele que chega no fim do congresso, lindo, maravilhoso, e fala: está tudo errado. Isso aqui não passou do teto, esse louvor.
porque tem gente passando fome, porque tem gente pecando aqui dentro. Anticulto, anti-religião tradicional, porque a religião tradicional está errada sempre. Vamos lembrar das cartas de Paulo? Paulo como profeta, apóstolo. Paulo escreve para as igrejas para quê? Para falar os erros das igrejas. Paulo não escreve para falar assim, está tudo lindo, irmãos, continuem fazendo assim, maravilhoso, segue o baile. Não, ele escreve quando ele detecta o erro. E até igrejas que pareciam muito boas, ele fala, mas cuidado, tenham humildade, vocês estão no salto alto, cuidado. Então até para uma igreja maravilhosa, como a de Filipos, ele fala, cuidado com orgulho, que eu detectei isso em vocês. Paulo escreve para falar que o culto dele está errado. Vamos lembrar da igreja de Corinto, né? Que está completamente errada do começo ao fim. As cartas da Bíblia servem para isso. Então o profeta é aquele que não aceita as coisas como estão. Não aceita e fala assim, não, está tudo certo, vamos continuar assim. Não, não vamos continuar assim. A gente tem que mudar. Porque a vida cristã é progresso, é santidade, cada vez mais. Como é que eu vou achar que está bom assim se eu tenho que caminhar para a santidade? Não está bom assim não, tem que melhorar. Está bom, tudo que é bom pode ser melhor. Está melhor, tudo que está melhor pode ser perfeito. Então vamos melhorar, vamos caminhar. Não vamos aceitar, não vamos normalizar um estilo, um jeito. Porque esse jeito pode estar errado. Esse jeito pode estar provocando injustiça. Esse jeito pode estar afastando o povo de Deus. E aí o povo está lá cultuando, fazendo um show magnífico. Mas aí Isaías fala, não é para Deus. Está bonito, mas não é para Deus. Ou como quando Jesus vai no fim do congresso ou da festa, e ele chega no último dia. E ele chega no último dia e fala assim, ó, quem crê em mim vai correr rio de água. Não é nada disso aqui, não. Isso aqui não tem nada a ver. Quem crê em mim. Ah, mas questionar religião não é coisa de ateu, não é coisa de falso profeta. Opa, não. Questionar Jesus é coisa de falso profeta. Questionar a nossa religiosidade, o nosso fenômeno social, religioso, o profeta vai questionar sim. E vai continuar falando, está errado, tem que mudar, tem que melhorar, tem que acertar, tem que ajustar. Não dá para aceitar alguém que acha que está tudo certo toda hora. Acha que está tudo bem como está. Está tudo bem, o Brasil está maravilhoso, olha. Isso é coisa de falso profeta. O profeta verdadeiro aponta o erro. Por último, na lista que eu montei, baseado no estudo bíblico, os profetas falsos são violentos. O profeta falso é violento, ele luta contra pessoas. Então eu coloquei alguns textos aqui, né? Por exemplo, 1 Reis 22, que o Micaías ele é preso, ele apanha, ele toma tapa na cara dos falsos profetas. Amós está lá pregando em Israel, aí chega um falso profeta e fala, sai daqui, volta para a tua terra, seu profeta, você não é bem-vindo aqui, eu vou falar para o rei o que você está pregando. E aí Amós fala, nem profeta eu sou pastor, eu sou colhedor de frutinho. Ou seja, o Amós está dizendo que ele não é profissional. Está me chamando de profeta? Eu sou boiadeiro, não sou profeta não, mas eu vim aqui falar o que Deus mandou. Então ele distinguiu, opa, eu não sou profissional. Mas o falso profeta vai lá expulsar ele da terra. Ele não suporta que tenha alguém pregando algo diferente. Ele não aceita que tenha alguém pregando uma coisa diferente. Ele não aceita, ele está querendo sangue, ele está querendo violência. Ele fala, sai daqui, some daqui, toca Amós para fora da terra. Acontece algo parecido com Isaías. Por aí vai. Jeremias, ele é preso, ele é ameaçado de morte por falsos profetas constantemente. E tem momentos que os falsos profetas estimulam todo o pátio do templo para ir para cima de Jeremias para matar. E em outros momentos, os falsos profetas estimulam os sacerdotes e os mestres a jogarem Jeremias num poço para morrer. Ele é perseguido pelo falso profeta. Chega o Novo Testamento,
que os fariseus fazem com Jesus? Matam. O que os judaizantes querem fazer com Paulo? Prender. Perseguem Paulo. Por onde os judaizantes vão, eles perseguem Paulo. Eles querem que Paulo suma do radar. O falso profeta é violento, porque ele está lutando contra pessoas. E o profeta verdadeiro? O profeta verdadeiro não está lutando contra pessoas. Talvez você possa falar assim, mas Elias não matou os profetas de Baal? Os de Baal. Não era um jogo para ver quem é profeta verdadeiro de Jeová. De Baal, era outra coisa. O profeta de Deus, ele não está buscando sangue de ninguém, ele não está buscando prender ninguém. É um debate de ideia, de doutrina, de visão bíblica, e não contra as pessoas. O profeta verdadeiro não expõe as pessoas, não cita nome, não puxa a capivara da vida do outro para expor tudo o que aconteceu, não faz vídeo de 1 hora, 2 horas, 3 horas falando mal de alguém. Profeta verdadeiro não faz isso, quem faz isso é profeta falso. Quer ver só uma coisa? Os irmãos conhecem o nome de algum judaizante que perseguia Paulo? Não, por quê? Porque Paulo nunca citou o nome de ninguém, percebe? Ele falava, cuidado com a falsa doutrina. Mas ele não queria acabar com a vida de ninguém. Ele não queria lutar contra alguém. Ele não elegia um inimigo e lutava contra esse inimigo. Ele lutava contra a doutrina judaizante. Então ele não tem um inimigo, mas o falso profeta tem inimigo. Com nome, com endereço, com CPF, e ele vai atrás até destruir esse inimigo. Para expulsar da terra, para pôr na cadeia, para destruir. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que é exatamente isso que está acontecendo. Pastores, profetas, o que quer que seja, que viram tema de debate, de vídeos de 1 a 2 horas para destruir a vida da pessoa. E a gente está vendo isso direto. Hoje eu vou falar do pastor fulano, olha como ele não presta, olha a esposa dele, olha o que ele pregou há 10 anos atrás, olha o que ele pregou há 20 anos atrás, olha como é a igreja dele, olha como essa pessoa é, vamos acabar com ele, vamos destruir ele. E a gente aceita esse negócio. O profeta de Deus não persegue pessoas. E digo mais, profeta de Jesus não persegue pessoas. Ele pode falar da doutrina. Então, por exemplo, se eu detectar uma doutrina falsa que está todo mundo aí assistindo, eu vou falar, irmãos, olha, apareceu essa doutrina, cuidado, a Bíblia diz o contrário. Mas eu não vou ousar expor alguém, falar o nome de alguém, prejudicar. Por quê? Porque isso é coisa de falso profeta. Eu não posso querer destruir uma pessoa, porque a luta não é contra a pessoa, é contra a ideia. É contra a ideia. Então, o profeta verdadeiro não chama nenhum pastor de canalha, cafajeste. O profeta verdadeiro não cita nome, não faz vídeo falando mal. Não faz. Isso é um padrão que a gente vê desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, já aconteceu de eu ver um debate teológico assim, e aí eu falo, como é que eu vou saber quem está certo, né? Aí eu vejo de um lado uma pessoa expondo as ideias, aí eu vejo do outro lado alguém destruindo o primeiro que está expondo as ideias. Eu já sei quem está certo. Ou pelo menos já sei quem está mais perto de Jesus. Talvez os dois estejam errados. Mas quem está mais perto de Jesus? Ou quem está mais próximo do amor do Cristo? O que não está destruindo ninguém. Então a gente está numa loucura, que o que tem de pastor querendo prender pastor, fazendo lei para que o que o outro pastor falar seja crime para o outro pastor ser preso. E está acontecendo isso no Brasil. Esse pastor tem que ir para a cadeia, quem pregou isso tem que ir para a cadeia, quem falou isso tem que ir para a cadeia, tem que perder o pastorado, tem que perder tudo. Tem que perder a esposa, tem que perder o emprego. Isso é coisa do falso profeta, que quer prender, que quer matar, que quer jogar no poço, que quer expulsar da cidade. Então essa batalha de profeta, irmão, não entra nessa. Não. E o conselho assim, que eu dou para o seu coração ficar em paz e para você viver em paz, não fica ouvindo quem fala mal dos outros. Talvez tenha alguém até que você admire, mas está falando mal de alguém, de algum pastor. Para. Corta isso. Porque vai levar você a ter ódio de alguém. Você acha que um discípulo de Jesus vai levar você a ter ódio de alguém?
Discípulo de Jesus faz você ter ódio de alguém. Você está lá em paz na sua casa, fala, vou ver esse vídeo, daqui a 15 minutos você já está com ódio de alguém. Isso vem de Cristo? Isso vem de Deus? Não vem de Deus. E eu posso até expandir isso, não só para outros profetas, mas qualquer um que faz você ter ódio de alguém não vem de Deus. Não tem, meu irmão, não tem como. Você pode ter ódio de uma ideia, você pode ter ódio de um princípio. Mas você vai assistir uma mensagem, e aí acabou a mensagem, e você levanta com ódio de alguém, que você nem estava pensando. Isso não vem do trono da graça. Isso é profecia falsa de pessoas que querem lutar contra pessoas. Então fica esse alerta. No ambiente bélico que a gente vive, esse ambiente de luta, de raiva, de amargura, de igreja contra igreja, pastor contra pastor, um tentando destruir a vida do outro, falar mal do outro. Não entra nisso, não participa disso, porque servo de Jesus não faz isso, não. Servo de Jesus fala de doutrina, fala de princípio bíblico, fala de conforto, exorta, mas não fala mal de ninguém, não. Então não aceite o homem violento como sendo normal. Então, os critérios que eu coloco são esses, né? O profeta profissional, o que anuncia a prosperidade e paz, o que fala o que o povo quer ouvir, o que está satisfeito com a religião tradicional e o violento. Isso são marcas de falsos profetas. E de onde eu tirei isso? Da Bíblia inteira, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. É tudo que a Bíblia fala? Não é. É o suficiente? Eu acho que não. Mas talvez já possa nos dar muita luz para a gente discernir quem a gente está ouvindo, para a gente discernir o que está sendo falado no nosso meio, fora, para a gente ponderar e não seguir falso profeta e não ser enganado. E quantos irmãos nossos estão sendo enganados? Estão indo atrás do profeta do palácio, ou estão engordando o profeta, ou estão enchendo o coração de ódio, e saindo dos cultos com ódio. Ele entra em paz e sai com ódio. Ele entra em paz e sai raivoso. Quantos irmãos nossos estão indo e descambando atrás desse falso profeta? Então, para mim é isso. Ah, mas e se o fulano falou uma coisa diferente? Ele é um falso profeta? Não sei. Ele é apóstata? Ele fala mal de Jesus? Não, então não é apóstata. Se é falso profeta, aí você vai julgar. Ele negou Jesus? Não, não negou Jesus, mas negou um princípio X, Y, apóstata não é, ele não negou Jesus. É profeta verdadeiro ou não? Não sei, vai julgar. Vai ver que pode ser que ele esteja falando do coração dele, mas pode ser que ele esteja falando da parte de Deus. Sei que tem muita coisa nesse tema, mas eu queria fechar aqui, porque eu imagino que esses critérios já ilustrem bastante. Eu queria ver se os irmãos têm perguntas, apontamentos, crises.